Tempo é a única moeda que você gasta sem saber o seu saldo no bancário. Bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada de Killer Questions. Um videocast diferente. Pai e filha entrevistam pais, mães, filhos e filhas. Entrevistamos CEOs, presidentes, empresários e pessoas que fazem a diferença no mundo. Muito prazer, eu sou Sérgio Averbach, seu anfitrião. E eu sou Stephanie Averbach. Convido você a conhecer essa dupla incrível, Nicola Calicchio e Rafaela Calicchio. Aqui somos pai e filha, entrevistando pai e filha. Nicola Calicchio se destacou em consultoria por liderar projetos de transformação, fusões e aquisições e reestruturação de grandes companhias. Líder, empreendedor e investidor brasileiro, é reconhecido principalmente por sua trajetória de quase 30 anos na McKinsey & Company, onde ocupou cargos de liderança no Brasil e na América Latina, sendo o primeiro latino-americano nomeado co-chairman do Global Client Council da firma. Junto com Nicola, recebemos sua filha, Rafaela Calicchio. Ela vem do mercado financeiro, Associate Director, especializada em Wealth Management no Banco UBS. Fique conosco, porque neste primeiro episódio de Killer Questions, em casa, a gente fala tudo. Bem-vindos! Oi, Rafaela, tudo bem? Bem-vinda! Alegria receber vocês. Bem-vinda! Obrigada. Bem-vindo, querido! Prazer estar aqui. É uma alegria receber vocês, por favor. Estão preparados? Não sei. Não sei, nem ouvimos, nem vimos as perguntas ainda, então... Surpresa! Vai ser tudo realmente de improviso, né? Isso que é legal. Killer Questions. Espero que não matem a gente. Não matam, mas é muito divertido. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Já estamos divertindo. Maravilha. Eu vou começar, então, com a primeira Killer Question. Ladies first, né? Primeiras damas, então. Ai. Colocando a Não vai ter Rafaela. nem tempo, então, de preparar. De dar uma esquentadinha. Não. Mas vai ser uma pergunta leve pra gente esquentar. Tá bom. Bem leve. Você quer falar? Você quer fazer? Eu ia pedir pra Rafa compartilhar com a gente um pouco sobre sua carreira. Dar um resumo aí de 60 Tá. segundos. Eu fiz economia no INSPER e desde que eu me formei eu entrei no Credit Suisse, 2020. E hoje eu tô na mesma instituição, só que com outro nome, né? Então, de 2023, a gente passou por uma integração e aí hoje eu continuo trabalhando no UBS, na parte de Wealth Management, focada, assim, pelo mercado offshore. Então, tô há 5 anos lá, minha carreira é curta, mas tem sido bem intensa. Mas antes disso, eu fiz estágio em algumas outras instituições, né? Fiz, mas assim, pelo INSPER a gente tem limitação de estágio, né? Então foram mais estágios de férias. Eu morei fora também 1 ano e meio, então trabalho assim mesmo. Esse é o meu primeiro emprego. Eu tô. Muito bom. Tá começando bem. Sim. Vamos continuar com você, Rafa. Quais são palavras que vêm à sua cabeça que reflitam os principais valores que o seu pai e a sua mãe passaram para você e que você confia que sejam valores deles, dos teus pais, mas também valores dos seus avós, são valores que passam pela família e que são pilares de sustentação para você tomar a decisão? Eu acho que o primeiro que vem na minha cabeça é honestidade. Então, desde que eu sou muito jovem,
uma das coisas que meu pai sempre me falou é: pode acontecer qualquer coisa, mas nunca minta. Então, acho que o primeiro de todos, acho que é a honestidade. E o segundo, que eu vejo que vem muito da minha avó e que reflete muito no meu pai e repassa pra mim, é coragem. Né? Então, meu pai sempre fala da força que minha avó tinha, como meu pai é corajoso hoje em dia pra inovar e conseguir aceitar novos desafios. Eu acho que a coragem dele reflete em mim, porque saber que eu tenho esse apoio dele, da minha mãe, também me dá muita coragem pra poder errar, sabe? De saber que eles estão do meu lado e... Então, assim, são valores deles e que acabam servindo de gasolina pra mim também. Acho que são esses. Que bacana ouvir de você sobre o apoio para errar, porque existem estudos que mostram que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Então eu passo para o Nicola agora. Que outros valores você enxerga, Nicola, que você abraçou, que você herdou dos seus pais e dos seus avós e que te ajudaram muito desde o início da tua carreira e ao longo da sua carreira para você se sentir firme, ultrapassar os obstáculos que aparecem na carreira de todo mundo e perseverar, não desistir, perseverar. Quais são esses valores? Sérgio, uma pessoa que foi muito importante na minha vida foi meu avô paterno. Meu nome, Nicola Calicchio Neto, eu sou neto de Nicola Calicchio. Quem foi Nicola Calicchio? Nicola Calicchio foi um imigrante italiano que veio para o Brasil em 1929, do sul da Itália, de uma região muito pobre, num momento muito difícil, né? E meu avô veio atrás de trabalho, atrás de tentar sair e progredir na vida e construir e empreender, né? Ele foi para Belo Horizonte, porque alguns patrícios dele já tinham ido para lá. Naquela época você não tinha muita comunicação, nós estamos falando de 100 anos atrás, né? Pegou um navio, já era casado, deixou a minha avó com o primeiro filho e veio. E passou 2 anos aqui para juntar um dinheiro, para voltar e buscá-la, né? Então, um dos valores muito importantes, né, além de coragem, é trabalho, né? Trabalhou muito, dedicou muito, montou uma padaria, depois de trabalhar na padaria de outros, patrícios que deram oportunidade para ele. Em 1943 ela foi totalmente depredada, porque ele era italiano durante a guerra. E aí tem até uma história interessante, depois eu posso contar, quem que prestou dinheiro para ele para reconstruir a padaria, e ele trabalhou muito. Então lá em casa a gente trabalha. Trabalho é um valor grande, né? Todos nós, a minha esposa, a Isa, chega às 8 horas da noite em casa, a Rafaela chega mais tarde atualmente, 10 horas da noite todo dia. Lucas, meu filho, está empreendendo agora. Eu, né, entre aspas, aposentei da McKinsey aos 55 anos, estou trabalhando mais do que antes. Então eu acho que trabalho é uma coisa que é muito forte na nossa família. Quando você pensa no seu avô, na sua avó, na família, quais são as principais lembranças que você tem aos fins de semana, quando estavam em família e que você sente muita saudade? Olha, eu sinto muita saudade da macarronada da nona, né? No domingo? No domingo. Era tradicional na casa dos meus avós paternos. Eles moravam num prédio em cima da padaria, né? E no domingo eles se reuniam, né, os 3 filhos, né, e depois filhos com esposa, marido, netos, né, uma mesa grande, depois tinha uma mesa redonda das crianças do outro lado, numa sala, num puxadinho que ele fez, né? Ele tomava vinho, né? E comia macarronada, e depois a gente assistia futebol, né? Meu avô foi muito envolvido no futebol. Ele foi um dos fundadores, não fundadores, porque o Palestra Itália já existia,
mas um dos primeiros dirigentes do Cruzeiro, quando transformou de Palestra Itália para o Cruzeiro, ele se envolveu muito, né, nesse período, inclusive na época áurea, primeira época áurea do Cruzeiro, em 1966, que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, ele era o diretor financeiro, e é interessante como é que a história da gente tem voltas, né? Recentemente, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, eu virei presidente do conselho da SAF, né? E eu fiz isso pro bono, não ganhei nada, trabalhei 2, 3 anos nesse projeto, meio que para honrar a história dele, né? O legado que ele deixou no momento que o Cruzeiro estava precisando, numa situação muito delicada. Então, eu tenho muitas memórias dele, né? Da minha avó, e dessa macarronada no domingo, que era um momento muito agradável, né? E, obviamente, a gente sente muita saudade, né? Momentos que jamais vão voltar, mas ficam na memória. Imagino, muita saudade. Muita saudade. Muita. Eu vou passar para você a palavra para você perguntar ou para a Rafa ou para o Nicola o que você tiver vontade. Rafa, eu queria entender como é que foi a sua decisão de carreira. Como é que você escolheu trabalhar no mercado financeiro, em wealth management e especificamente na empresa em que você atua? É uma boa pergunta, assim, acho que nunca foi uma decisão muito pensada. Eu sempre tive contato, assim, com esse mundo muito pelo ambiente que eu cresci e as pessoas com quem meu pai sempre conviveu bastante, né? Acho que a minha decisão de fazer economia foi algo mais até instintivo, assim, sabe? Era algo que eu tinha muito interesse. Desde o começo eu tive muita certeza que eu queria fazer INSPER. E aí, quando eu comecei a fazer economia, era meio que o caminho natural você ir para o mercado financeiro. Muitas pessoas iam para o mercado financeiro sem nem saber o que é o mercado financeiro, né? Que é quase que um bicho de 7 cabeças que as pessoas nem se dão muito trabalho de conhecer a fundo. E quando eu estava na faculdade, eu morei 1 ano e meio fora. Eu fiquei 6 meses em Londres e eu fiquei 1 ano em Nova York fazendo Columbia. Então eu perdi um pouco do meu tempo de estágio. E aí quando eu voltei em 2020, foi quando começou a pandemia e por acaso apareceu uma oportunidade no Credit Suisse. Eu conheço uma pessoa que me ajudou bastante com a vaga, ela me indicou, eu fiz várias entrevistas e eu acabei entrando e continuei naquele mercado. E hoje, 5 anos depois, eu aprendi, sim, muito conhecimento técnico, mas eu aprendi a gostar muito também, né? Então hoje foi uma decisão não muito pensada, mas que acabou dando muito certo. Então, não sei como que eu decidi, assim, nunca foi algo que eu virei pro meu pai, assim, meu pai me ajuda muito em questões de, eu preciso ter essa conversa, o que eu falo? Ou então, será que eu mudo de emprego? Será que eu fico? Ele sempre me ajudou muito em questões assim, mas acho que a gente nunca decidiu de qual carreira eu vou seguir, qual instituição eu vou ficar. Acho que isso foi algo que foi acontecendo mais naturalmente para mim. Acho que eu tive muita sorte de conseguir me encontrar e me identificar na primeira instituição que eu entrei, né? Porque hoje em dia é difícil, tem muita opção no mercado. Um paralelo com você, Nicola, com tudo que você aprendeu, com toda a tua história, desde que você tinha 18, 20 e poucos anos, até hoje. Se você fosse encontrar o Nicola lá atrás, com 18, 20 e poucos anos de idade, qual seria 1 ou 2 insights, 1 ou 2 recomendações firmes, tangíveis, que você passaria para o Nicola super jovem, que você não sabia lá atrás, mas que você sabe hoje, e que teria provocado um impacto importante na tua carreira, nas tuas decisões, na tua qualidade de vida, na tua felicidade, nessa viagem que você fez dos 18 até hoje. E você, Nicola, lá atrás, ouvindo o Nicola de hoje,
você pegaria essas recomendações? Não é que você era jovem, você não ouviria. Você pegaria e você faria. Olha, eu penso muito sobre isso. A gente só vive uma vez, né? Eu acho que a vida da gente é feita de algumas poucas decisões fundamentais, né? Eu acho que a maior parte é ruído, mas 3 coisas são absolutamente as decisões mais importantes da vida. A primeira é com quem você vai casar, né? Quem vai ser seu companheiro de vida, companheiro ou companheiro. Dei muita sorte nessa decisão. Minha esposa é maravilhosa, eu acho que seria muito difícil escolher alguém melhor. Segunda é onde você vai morar, né? Essa é uma decisão que eu penso se eu teria tomado a mesma decisão. Eu decidi sair de Belo Horizonte e fazer MBA. E eu decidi sair de BH e vir para São Paulo. Se eu soubesse tudo o que aconteceu nos últimos 40 anos, né? Na verdade, eu saí com 24, 35 anos atrás. Eu teria dúvida se eu teria vindo para São Paulo ou teria ficado nos Estados Unidos. De verdade. Eu, como brasileiro, sou apaixonado pelo Brasil. Passei a minha vida na McKinsey tentando fazer milhões de coisas para melhorar o Brasil, né? Mas eu sou muito frustrado com o meu impacto nessa dimensão, infelizmente. Eu acho que nosso país perdeu uma oportunidade enorme nos últimos 35 anos. Eu tenho muita dúvida com relação a se o país vai entrar no eixo, né? Infelizmente, eu acho que a gente está no caminho errado. Então, muita gente nova, da minha idade naquela época, né, de 25 anos, vem conversar comigo e eu faço essa provocação. Você quer dedicar a sua vida aqui ou você quer, eventualmente, tentar ir para os Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos vai continuar sendo o país do futuro, pelo menos nos próximos 50 anos. A gente pode elaborar as razões depois, mas eu tenho muita convicção disso. E a terceira decisão é o que você vai fazer da vida, né? Qual o seu ofício, né? Para onde você vai? Eu entrei na McKinsey sem saber também muito o que era, né? Porque eu me encantei com o processo de recrutamento e falei assim, puxa, eu adorei esse value proposition, eu vou ficar aqui 3 anos, vai ser quase como o meu PhD em business. E por uma série de razões, em vez de ficar 3, eu fiquei 30, né? Então, eu tenho dúvida também como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado 3 ou 5, né? Eu, com 29 anos, eu recebi uma oferta muito interessante do Paulo Cunha, que era, para mim, um dos grandes empresários brasileiros, e eu fiquei muito na dúvida e eu acho que eu fiquei com medo. Essa coragem que a Rafaela fala, eu acho que eu não tive naquele momento de tomar a decisão de sair da McKinsey. Era uma posição muito sênior no Grupo Ultra, e eu acho que eu não tive coragem, de verdade. E eu pergunto também como é que teria sido a minha vida sendo um executivo e não um consultor durante 30 anos. São perguntas que eu não vou ter a resposta nunca, né? Como seria, né? Só posso falar que eu sou muito feliz com o que aconteceu. Eu tenho uma família maravilhosa, eu acho que eu tive sucesso profissional, mas a gente sempre fica com aquela dissonância, né? Principalmente agora, chegando aos 60, né? Putz, como é que teria sido a vida, né? Dado que a gente só vive uma vez. É ruim isso, né? Eu tenho dificuldade de aceitar isso, que a gente só tem mais sei lá... como diz o ditado, né? Tempo é a única moeda que você gasta sem saber o seu saldo no bancário, né? A gente não sabe. Eu espero que meu saldo bancário seja 20, 30 anos, né? E eu estou tentando fazer uma segunda carreira depois que eu sair da McKinsey. Mas acho que são as 3 grandes decisões. O resto é mais ruído ao longo da jornada. Obrigado por compartilhar, Nicola. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, Nicola, como é que você enxerga agora essa próxima fase profissional que você acaba de iniciar? Olha, eu enxergo com muita, eu diria, satisfação, energia e curiosidade. Acho que a palavra é curiosidade. Porque quando você fica 30 anos num lugar,
fazendo a mesma coisa, né? Você teve uma carreira também parecida, né? Pensando, né? Você aprende muito sobre isso, né? Você fica muito bom sobre isso, né? A regra lá do Malcolm Gladwell das 10 mil horas, eu acho que a gente não teve 10 mil horas, teve 50 mil horas, né? No tema, 70 mil horas. Então imagina o conhecimento acumulado. Por outro lado, é uma dimensão da vida, né? Eu, nesses últimos 5 anos, tenho feito coisas muito diferentes, né? E quando eu saí da McKinsey, eu pensei e falei assim, puxa, eu aprendi muito a como criar valor, né? Pensar muito em otimizar P&L. Mas eu aprendi menos sobre balance sheet das empresas, eu aprendi mais sobre negociação, aprendi menos sobre isso, né? E aí a minha decisão foi, puxa, eu vou trabalhar no investidor. Foi a minha decisão de ir para o SoftBank. Pena que timing na vida é tudo também, né? Eu entrei no fim da festa, né? Num momento ruim de investimento, principalmente no mundo e no Brasil em particular, né? Os últimos 4 anos não tiveram IPO, né? Todos os investimentos do SoftBank foram feitos antes de eu entrar ou naqueles últimos 6 meses. E aí tudo bem, e aí vamos reinventar de novo, né? E aí o mundo vai abrindo portas e o interessante é você ir explorando essas portas. A gente pode falar um pouco mais se vocês quiserem, mas muitas das coisas que eu faço hoje, quase todas, são com pessoas que eu conhecia pouco na minha época de McKinsey, né? As pessoas falam, puxa, você conhece tanta gente, fez um network tão grande, mas assim, esse meu network que eu fiz, praticamente nenhuma das empresas que eu trabalhava, nenhuma das empresas e das pessoas que eu trabalho hoje, eu trabalhei na época da McKinsey. Então é interessante como é que o mundo vai te levando para caminhos novos. Se você tem curiosidade e se você tem vontade de fazer coisa nova, eu acho que o mundo te dá muita oportunidade. Eu queria voltar naquele ponto que você mencionou, Nicola, de morar no exterior. Eu tive uma experiência semelhante à sua. Depois que eu terminei meu MBA em INSEAD, eu fui trabalhar em Nova York. E eu me recordo que meu pai dizia para não voltar para o Brasil. Meu pai era um cirurgião dentista muito competente e um visionário. Numa época que não existia internet, não existia a disponibilização da informação como a gente tem hoje, ele era um visionário impressionante. Ele dizia, não retorne para o Brasil. E eu não aguentei. Eu morria de saudade da família e dos amigos. E eu percebia que esse era um fenômeno com muitos brasileiros, não era só o meu. É isso mesmo. Então eu fiz questão de voltar. E o curioso é que eu tenho 2 irmãos que são radicados nos Estados Unidos. Há mais de 20 anos, casados, com filhos americanos que entendem português, mas não falam português como nós. Como a vida poderia ter sido tão diferente se a gente tivesse tomado outras decisões, né? Eu queria saber sobre a dinâmica de vocês em casa. Como é que vocês conversam sobre trabalho, propósito e felicidade em casa? Boa pergunta, gostei. São várias. Killer mesmo. Killer mesmo. Essa é ótima. Vamos começar com a mais simples, trabalho. Para falar a verdade, atualmente a gente tem falado mais nos finais de semana, domingo à noite. Domingo à noite é o dia que a gente tenta comer um japonesinho ou uma pizza. Legal. E recupera um pouco da semana e fala um pouco sobre a próxima semana. Né? Como eu falei antes, a gente tem trabalhado muitos horários, muitas vezes se desencontram. Além disso, eu tento com alguma periodicidade tentar convidar a Rafaela para almoçar, o Lucas para almoçar e tudo. Né? Então, com os filhos é mais nesses momentos. Eu agora montei um escritório meu junto com a empresa que o meu filho montou. Então, eu tenho a oportunidade de estar junto. Então, você vai tentando criar esses momentos, né? Tem que ter disciplina, né? Para colocar na agenda, da mesma forma que você coloca na agenda, você bloqueia a sua agenda para treinar, você bloqueia a agenda para ir no dentista, no médico, tem que bloquear para compromissos e convivência, né? Com os filhos. Com a Isa, a gente está muito junto no fim de semana e tudo. Então, eu vou responder do trabalho. Sobre propósito e felicidade, eu passo para a pessoa mais inteligente da família responder.
Acho que essa questão de significado de felicidade, acho que minha mãe é muito vocal nisso, sabe? E foi algo que desde criança eu lembro da minha mãe falando, né? Muito mais importante do que você ter é você ser. Então, a gente sempre teve... Hoje em dia é mais difícil, assim, cada um tem uma agenda mais lotada. Mas acho que a dinâmica familiar lá em casa sempre foi muito unida. Assim, e eu vejo isso do convívio que eu tenho com outras pessoas, eu vejo que lá em casa a gente consegue nutrir isso muito bem. De ter uma proximidade, ter um convívio e uma confiança muito grande entre nós, né? Então, eu acho que a felicidade, assim, eu digo, da minha felicidade, ela vem muito de casa, sabe? De ter coragem, de ter apoio, de ter proximidade e de ter essa essência que minha mãe sempre me fala. O mais importante da vida é você ser. Então, lembrar sempre das origens e de você ter uma humildade, uma simplicidade para você saber quem é você na essência e conseguir, a partir disso, ser mais feliz, né? Porque no final das contas, a sua felicidade vem da sua essência, de quem que você é, dos seus gostos, dos seus desejos. Enfim, então eu acho que você ter um espaço que você tem liberdade para querer e aproveitar, acho que lá em casa é muito importante isso, sabe? De todas as férias que a gente tem no meio do ano, a gente faz uma viagem em família pra Europa, que seja. E são as viagens mais legais que eu tenho, sabe? De estar com meu pai, estar com a minha mãe na Europa ou em qualquer lugar, uma festa, curtindo. E acho que isso é muito nosso, sabe? Meu pai sempre fala, eu amo ir pra festa com vocês. E assim, a gente se diverte, a gente passa o ano novo. Então, acho que... E é engraçado, né? Porque acho que você perguntar isso pra minha mãe, pro meu irmão, pro meu pai ou pra mim, acho que vai ser uma resposta meio que unânime, né? E aí você vê que a gente tá muito nesse caminho. Se eu puder complementar, acho que lá em casa, primeiro, toda família tem uma dinâmica diferente, tem um significado diferente. Lá em casa, na nossa família, assim, o pilar da família é a Isa, né? Ela é, assim, a árvore com frondosa, né? Que todo mundo fica em volta, né? Não só na nossa família, né? Lá em casa, mas eu acho que na família como um todo, né? A Isa tem 8 irmãos, e ela é a caçula, né? Mas o apelido dela na família é a rainha, né? É a pessoa que substituiu a mãe dela, né? A dona Isa era também o centro da família, porque o marido dela faleceu há muito tempo atrás e ela era o pilar da família. E quando ela faleceu, há 10 anos atrás, quem assumiu esse papel foi a Isa, né? A caçula. Então ela é esse centro, esse pilar, essa âncora, âncora no bom sentido, né? Essa bússola que todo mundo busca e todo mundo gravita em torno. Eu acho que ela tem um papel absolutamente fundamental na nossa família. Interessante como a história se repete, conforme vocês descrevem, e como ela seguiu o exemplo da mãe, né? Então, na hora que a mãe faltou, ela, que tinha um estilo parecido, provavelmente, e o temperamento, ela ocupou esse espaço e ocupou com maestria, né? E assim, ela nunca teve ambição, nem pediu, foi natural, entendeu? Todo mundo gravita em torno dela, né? Se tem algum problema na família, quem arbitra é ela, geralmente, né? Se tem alguma mensagem difícil para ser dada, é ela que tem a autoridade e a legitimidade para dar essa. Então, ela tem irmãos de 80 anos e ela puxa a orelha de irmãos de 80 anos, né? Não, e lá em casa, né, quando você pensa no meu pai e na minha mãe, eles são completos opostos, né? Então, meu pai, ele tem esse racional, esse lado mais duro e mais lógico, né? Então, meu pai é aquela pessoa completamente sistemática, racional e que consegue lidar com os problemas. Nesse sentido, minha mãe, ela traz, acho que, essa humanidade pra dentro de casa, sabe? Não falando que ele não seja. Mas, assim, a minha mãe é a doçura,
sabe? É a parte, o colo de mãe, e ela traz, e aí você consegue, dentro de casa, você ter esses dois opostos que se complementam. Meu pai sempre brinca. Ela é um anjo que caiu do céu, e eu tenho certeza absoluta disso. E assim, eu como filha, tenho muitos traços do meu pai. Todo mundo fala que eu sou uma Nicolinha de saia. Desse jeito mais duro de ser, o jeito mais frio. E minha mãe sempre fala, eu tento trazer esse lado mais delicado pra você. E acho que eu e meu irmão, a gente é uma mistura muito disso. Você consegue ver nitidamente quem que é quem. Mas eu acho que, assim, o meu papel como filha, eu sempre tento puxar as qualidades dos dois, né? Porque todo mundo, a gente tem qualidade pra dar e vender. Prefiro pensar assim, né? Então, prefiro pegar a parte boa de cada um. Não sei se eu consigo sempre, mas... Como é que vocês enxergam essas características da sua mãe, da sua mulher, como uma das características mais importantes de liderança? Tem muito a ver com a liderança dela junto aos irmãos dela, inclusive. Inclusive para dar um puxão de orelha num irmão 30 anos mais velho do que ela. Não tem dúvida. Eu acho que a liderança do futuro, inclusive, vai ser muito mais essa liderança, né? Só que o dom dela também é cuidar de crianças. Ela é odontopediatra, né? Ela ama o que faz, né? E aí, uma época, a gente estava conversando. Amor, você quer fazer uma clínica maior? Que ela tem uma clínica com 2 salas e tal, né? E aí ela começou a ficar animada com isso. Não, vai dar para atender mais crianças e tudo. Eu falei assim, não, você não vai atender mais crianças. Você vai virar uma gestora de clínica. Você vai ter pessoas atendendo. Aí ela, é isso? Então eu não quero, né? Porque o que ela gosta é ficar atendendo crianças e cantando para crianças. Ela tem pacientes com dificuldade, com problemas, atraso mental, né? Eu nem sei como é que chama exatamente, né? Mas ela tem o maior prazer de atender e fazer aquela hora daquela criança feliz, né, no dentista. Eu brinco que é a única dentista que eu conheço que os meninos pedem pro pai para ir, né? Por isso que eu falo, é um anjo que caiu na terra, porque não existe, né? E eu dei a sorte de ter conseguido conquistar esse anjo. É verdade, é uma baita sorte. Mas eu quero provocar, quero permanecer nisso, depois eu te passo a palavra para você continuar. Tá bem. Stephanie, você e eu trabalhamos com consultoria há muitos anos. E nós fomos crescendo e assumindo posições de liderança mais ou menos ao mesmo tempo. Chega um determinado momento da carreira que a gente está liderando pessoas, facilitando, mas a gente também está executando projetos, porque clientes querem o nosso tempo, eles não querem só o Nicola ou o Sérgio como os líderes da firma, eles querem, não, eu quero você na reunião, eu quero você participando. Nós somos famosos marajá portugueses, né? 2 empregos e um salário. É verdade, é verdade, é verdade. O marajá tem 1 emprego e 2 salários, né? A gente é o contrário. Só que nós temos mais de 2. Exato. Porque quando a gente tem responsabilidade pela América Latina, é um outro papel, né? Que a gente teve ao mesmo tempo. Mas o ponto que eu quero dizer é, você não chegou a provocar a tua mulher, e você observou isso ou não, Rafa, de que ela poderia continuar atendendo pacientes, clientes, crianças, como nós fazemos atendendo clientes, e você ainda geraria um efeito multiplicador falando para ela, porque você contrataria pessoas que têm os teus estilos, que curtem como você curte, e você seria a mentora desses odontopediatras, gerando um efeito multiplicador na clínica e fazendo mais crianças felizes. Isso chegou a passar pela tua cabeça? Não passou? Você tentou? A gente discutiu isso, né? Provoquei, ela pensou, refletiu. Tem uma questão também que a vida é feita de trade-offs, né? E às vezes alguns são real trade-offs. Chega um determinado momento, né, que você tem que pensar. A Isa, eu diria que ela é
the ultimate marajá português, né? Porque assim, ela toma conta da casa, ela toma conta da família, ela toma conta da clínica, ela toma conta de crianças, né? curso. Ela gosta de estudar, aprender, né? Ela agora está fazendo um curso sobre a Divina Comédia do Dante com um conjunto de pessoas, né? A gente viaja muito. Ela treina, né? Então, assim, eu não sei como é que as mulheres, honestamente, dão conta de fazer tudo, né? Eu, com certeza, não daria conta de fazer metade do que ela faz, né? Então, assim, chega um determinado momento que você fala assim, puxa, vou fazer mais uma coisa, assim, um empreendimento maior que vai me... E a vida é feita de trade-offs, e nesse momento o trade-off foi, puxa, tá bom assim, eu já tenho uma clínica, já tem algumas pessoas que trabalham, entendeu? Então, assim, de novo, são aquelas decisões que a gente pensa, né? Como é que teria sido a vida assim, o assado? Eu até, naquela pergunta sobre felicidade, eu acho que essa é a essência dela, sabe? Cuidar dos outros. E se você vê ela com uma criança na cadeira dela... Jura, parece mágica, porque eu fico pensando, eu não sou uma pessoa que tenho tanta facilidade com criança. E ela não, e ela faz aquilo e ela ama. E aí ela sempre... E minha mãe tem o dom de lidar com a vida com uma leveza enorme. Então, assim, ela leva a vida e qualquer problema com muita leveza, sabe? Então ela é muito fiel a isso, ao que ela gosta de fazer. E eu acho que quando eu era mais nova, o meu pai, ele viajava muito, né? Então minha mãe, quando... eu e meu irmão, a gente era mais criança, ela tinha muito esse papel de aguentar a bronca, sabe? De meu pai vai viajar e ela vai ficar cuidando de mim, do meu irmão, sendo mãe, sendo dona de casa, sendo dentista, sendo tudo ao mesmo tempo. E hoje eu acho que ela aproveita o fruto que ela plantou lá atrás de conseguir fazer o que ela quer porque ela quer, entendeu? Então, hoje, alguns anos depois, ela consegue... ter a liberdade dela de poder fazer o que ela quer. E eu acho que isso, no final das contas, é a maior felicidade dela, sabe? De poder escolher, poder algum dia fazer o curso da Divina Comédia, no dia seguinte ir pro consultório, no outro dia viajar. Então, acho que foi um sacrifício que ela fez lá atrás, mas que hoje tem uma recompensa, né? Tem um momento muito importante na minha vida, eu lembro algumas fatos que marcam, né? E eu lembro, eu estava na janela para virar sócio da McKinsey, num seminário em Angra dos Reis, com um cliente, muito importante para mim, no momento chave, e a Rafaela tinha acabado de nascer. Tá sabendo pela primeira vez? Sim. A Rafaela tinha acabado de nascer, e o Lucas, que é mais velho, 1 ano e meio mais velho, ele ficou doente. O Lucas é uma pessoa, assim, com uma sensibilidade incrível. Ele tem a capacidade de chegar aqui, de entender o que cada um está pensando, sentindo e tal e coisa. Ele tem esse dom, soft skills, muito desenvolvido. E eu acho que ele sentiu muito quando a Rafaela nasceu. E ele ficou doente. E não melhorava, e eu estava viajando, e ela não tinha família aqui, e ela ligou pro pediatra e falou, olha, se ele não melhorar, eu vou ter que interná-lo. E a Isa me ligou, falou, olha, chorando, né? Eu preciso de você. E eu falei, eu não posso sair daqui. Né? Nossa. Foi uma decisão, eu lembro exatamente falando no telefone com ela. Né? E, por sorte de Deus, o irmão, né, da Isa chegou lá em casa, bateu na campainha, de repente, do nada. Né? E ajudou ela e tal. Mas assim... eu que falo, esse é a fortaleza da Isa. E ela falou, tudo bem. E ela não brigou comigo, não xingou, não sei o que, tal coisa. Eu vou dar um jeito. E ela resolveu. Né? Então, foi um momento incrível nas nossas vidas. Incrível. Nossa, que paralelo curioso você me contando essa história. Acho que nós nos tornamos sócios das firmas em épocas muito próximas. Só que o meu caso foi diferente. Eu tinha acabado de ser eleito sócio e a mãe da Stephanie estava grávida da Stephanie. E eu estava indo para o aeroporto para a primeira reunião mundial de sócios, que é quando apresentam os novos sócios.
E é muito importante estar presente, porque vai ser a primeira vez que você vai estar na frente de todos os sócios mundialmente, todos com a mesma participação acionária na firma. Você não tem uma segunda Não oportunidade. tem uma segunda chance. Eu estou indo para o aeroporto e a mãe da minha mulher, a avó da Stephanie, me telefona dizendo: a Dorothy está chorando muito aqui. E a Dorothy grávida da Stephanie. Eu estava quase chegando no aeroporto, quase. E eu tentei falar com ela por telefone e ela não conseguia nem falar, de tanto que ela chorava. E eu não conseguia entender por que ela estava chorando tanto. Mas o que me passou na cabeça foi o medo. Eu tive a sensação que aquilo era uma mensagem divina, que eu não deveria entrar naquele avião. Eu falei para o motorista: dá meia volta e não vou viajar. E eu não viajei, eu perdi essa reunião. Mas eu já tinha sido eleito sócio. Mas, de novo, A vida é feita de escolhas. a vida é feita de escolhas e, de novo, talvez se eu tivesse voltado, não teria mudado, talvez teria. Mas sabe, acho que o importante da vida também é não ficar se martirizando, por mais que a gente pense, né? Olhar para frente e tentar melhorar para frente. Sim, e aprender Aprendendo. dessas experiências. Aprendendo Né? com experiências e acumulando. É incrível o conjunto de coisas que a gente sabe hoje que a gente não sabia na época, né? Obviamente a gente teria sido muito mais efetivo Claro. em conversas. Eu lembro, puxa, situações menores, né? Um cliente me perguntar uma coisa, eu responder uma determinada forma, eu teria respondido de outra forma completamente diferente, né? Quantas vezes um cliente nos perguntou uma coisa e o que ele queria não era uma resposta. O que ele queria é poder desabafar, né? E quando a gente é mais novo, a gente não percebe isso, a gente quer dar resposta, né? Quando a gente fica mais velho, a gente, eu não preciso dar resposta. Pergunta outra coisa, pergunta como é que ele está sentindo, ou ela está sentindo, né? E por que isso é uma pergunta. Né, eu brinco que eu entrei na McKinsey engenheiro e saí psicólogo. Eu acho que a maior parte dos executivos acontece muito isso. É verdade. E como você está se sentindo aqui hoje, Nicola? Me sentindo super bem, gostoso, leve. Acho que é uma oportunidade incrível de estar junto com a Rafaela fazendo isso. Então, acho que é um momento que eu vou lembrar do futuro. Que bom, com carinho. E você, Rafa, como é que você está se sentindo? Vou te falar que pra mim tá sendo mais novidade, né? Eu não tô muito acostumada com holofotes, que nem meu pai. E eu lembro, teve uma vez que eu vi meu pai dando palestra, assim, eu perguntei pra ele, falei: pai, mas você não tem vergonha? Você não fica nervoso? Fica nervoso. Eu falava muito Falou: isso. olha, eu fico nervoso quando é coisa ao vivo, porque aí você fala, não tem como você voltar atrás. E aí quando ele me falou, eu fiquei pensando, gente, não é ao vivo. Então assim, é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast, mas eu tô adorando. Me convidem mais. Vamos convidar. Vamos convidar. Se vocês tivessem que definir um ao outro em uma palavra, qual seria? Eu não... Escolhe uma palavra. Ela vai sair. Uma vez eu falei para a Rafaela que ela era perfeita. Anos de terapia nas costas. Por isso que eu ia falar quase perfeita. A Rafaela ela é uma pessoa incrível, que eu admiro muito. Aliás, eu dei muita sorte com os meus filhos, certo? Acho que sorte não, é mérito da Isa, né? É todo mérito da Isa. Eu tentei não atrapalhar muito, mas meus 2 filhos são incríveis. Eu tenho muito orgulho deles, amo eles mais do que tudo nessa vida, né? São diferentes, né? Mas que bom que são diferentes, são complementares, tá certo? Mas eu adoro todos os 2 da forma como eles são. O Lucas está empreendendo agora, né? Em que área? Ele está empreendendo na área de seguros, junto com um conjunto de outros sócios, tá certo? E tá... Bom, não vamos entrar aqui no tema, mas
ele está empreendendo com pessoas mais velhas, inclusive, né, com ex-executivos, tá certo? Pessoas da nossa idade, que eu acho que é a forma melhor de empreender. Eu acho que 2, 3 meninos novos empreendendo, eu não acho que talvez é a melhor forma, principalmente no Brasil, né? Se você está no Silicon Valley é outra história. Mas eu acho que no Brasil, grey hair é importante para você montar uma empresa. Mas assim, voltando aqui, então, adoro, né, os meus 2 filhos, e a Rafaela é uma pessoa incrível, que eu gosto muito dela, né? Mas ela é muito determinada e ela é brava, né? Ela é a pessoa lá em casa que me dá bronca mais do que a Isa. Eu acho que eu conheço alguém assim, parecido aqui em casa. Ele é mais bravo do que eu. Não acho. Bem mais bravo. Eu acho você muito mais brava. E aí eu falei uma vez com ela, falei assim, Lela, você não precisa melhorar nada, você é perfeita e tal e coisa, e obviamente ninguém é perfeito, e isso teve um efeito negativo. Então, por isso que eu brinco, foi a palavra que veio na cabeça, mas eu acho que depois de anos de terapia ela consegue entender, como eu falei, de forma positiva e não negativa. Rafa, e você, como é que você definiria seu Eu fiquei pai? pensando esse tempo inteiro, mas eu ainda não consegui achar uma palavra. Pode escolher algumas, poucas palavras. Poucas. Mas seria legal você tentar encontrar uma palavra. Impossível. Impossível? Uma palavra não fala. Será que não é essa palavra? É impossível? Talvez. Legal. Mas acho que o meu pai, ele é uma mistureba de coisas, né? Ele é uma pessoa, um exemplo de profissionalismo e de determinação, assim, de comprometimento e perseverança. Mas, ao mesmo tempo, acho que a qualidade do meu pai que eu mais gosto é o amor que ele tem pela vida. Assim, meu pai é uma pessoa completamente apaixonado por viver. E você vê a felicidade dele nesses momentos, é aquelas cenas que deixam o coração quentinho, sabe? Então eu falo, ele é uma mistureba de emoções, que ao mesmo tempo que ele é uma pessoa extremamente profissional e racional, ele é uma pessoa que, quem conhece ele sabe que ele é uma manteiga derretida. Então, não sei uma palavra, porque são personalidades até antagônicas em uma pessoa só. Mas, por isso que eu falo que é uma mistureba de coisas. Essa é a minha maior angústia. Se você me perguntar qual é a minha maior angústia, é a angústia da finitude. Porque eu amo tudo. Eu amo trabalhar, eu amo viajar, eu amo comer e beber, eu amo fazer esporte, ver esporte na televisão, eu amo ler. Então, você fala assim, a pessoa que gosta de festa não gosta de ler. Não, ao contrário, eu amo ler, eu leio pilhas de livro, mas eu adoro ir nas festas de casamento, festa com eles, viagem pra balada, barco, eu gosto de tudo, entendeu? Esse é o problema. Animado. Legal. Exato, amor à vida, eu acho que ela escolheu, eu amo, eu tenho pena que eu vou morrer, de verdade. Eu adoraria viver 500 anos. Enquanto a Rafa falava, você ficou emocionado, hein? Eu percebi. Sem dúvida. É muito orgulho ver pessoas que você gosta tanto, né, tendo sucesso, como eu tenho, eu acho que o privilégio de ter com meus filhos. Eu tenho muito orgulho deles. Que bacana. Lindas palavras, Nicola. É legal, né? Você ter dentro de casa, com uma proximidade tão grande, alguém que você admira tanto, né? E me dá muito orgulho, assim, conhecer pessoas novas e que falam, seu pai é incrível. A gente, eu sei. Eu sei. E saber que ele gosta de ajudar os outros, essa generosidade, saber que ele conseguiu, de alguma forma, cultivar isso e preservar essa generosidade dele, essa bondade dele, fazendo bem também. Bom, acho que a gente tem que falar um pouquinho das coisas que não deram certo, né? Porque parece que a vida é rosa, né? Não é, né? Tem um monte de dificuldade no meio do caminho. Fica parecendo que aqui é tudo lindo, maravilhoso, a família perfeita, né? Família Margarina. Não. Mas então compartilha 1 ou 2 exemplos que não deram certo e que foram difíceis, machucaram. De novo, gente, assim, eu pessoalmente tenho muito pouca paciência para quote unquote mimimi. Porque, assim, minha história de vida não foi fácil, né? Meus pais se separaram,
Eu fui morar na casa do meu avô materno. Minha avó era uma pessoa muito difícil. Eu tinha um tio esquizofrênico. Depois a minha mãe casou com um cara que batia nela. Nossa. Eu via aquilo, eu era adolescente, aquilo me incomodava muito. Eu tinha que dormir com a porta trancada porque a minha mãe falava que tinha medo dele fazer alguma coisa comigo. Nossa. Então, assim, uma situação Isso. delicada, muito, muito difícil, tá certo? E aí eu acho que na vida você tem duas opções. Ou você é vítima, ou você é protagonista. E eu não sei de onde eu tirei forças e tal e coisa, mas eu tomei a decisão de ser protagonista, né? Eu estudei, eu saí de BH, eu fui estudar fora, eu fui trabalhar, e eu fui tentar construir uma família estruturada. Eu acho que em função disso, porque assim, poxa, não é isso que eu quero para mim, não é o correto, não acho que é legal. Mas é muito esforço, foi muita terapia, 30 anos de análise para se conhecer, para conseguir trabalhar com essas feridas, entendeu? Para conseguir chegar na conclusão que... Outro dia teve uma pessoa que me fez uma pergunta, qual foi a maior lição que a vida te ensinou? E eu fiquei pensando, eu falei, a vida não é justa. Ponto. Né? É duro, mas é verdade. Então, se você chega nessa conclusão, a vida não é justa, e você não quer justiça, você fala, tudo bem, é o que é, deixa eu fazer o que eu tenho, né, com os limões que eu recebi, né? E se eu não tenho limão, eu tenho abacaxi, deixa eu fazer suco de abacaxi, botar uma pitada de açúcar, né? É o que a gente tem, né? Em vez de ficar reclamando. E eu acho que o que eu mais falo para pessoas que me procuram é para de mimimi, entendeu? Todo mundo tem problema, a vida é perfeita. Eu conheço inúmeras pessoas que são teoricamente super bem-sucedidas, mas têm milhões de problemas, né? O mundo Instagram atualmente parece que a vida é perfeita, não é, né? Eu tenho essa angústia, eu tenho problemas, todo mundo tem, eu já tive, outros terão, né? Eu já tive uma depressão na vida, tá certo? Né? Tive que tomar remédio. Por quê? Porque às vezes a mente da gente se desorienta, né? Então, procurar ajuda e ter força, resiliência. Aquele livro da Angela Duckworth, Grit, né? Eu acho que a coisa mais importante para alguém ter sucesso na vida é grit. Não eu já vi inúmeras pessoas, milhares de pessoas entrarem na McKinsey, né? Pessoas muito, muito mais brilhantes do que eu, que tiveram menos sucesso profissional. Porque na primeira dificuldade que tiveram, entraram em colapso e não conseguiram, né? Não tiveram resiliência para cair e levantar. Eu acho que a característica mais importante é cair e levantar, né? Ter resiliência, ter garra, ter vontade, né? E é o que eu tento fazer. Então, puxa, às vezes a gente toma tombo mesmo, né? E as pessoas só veem, como diz o ditado, a pinga que a gente toma e não o tombo que a gente leva, né? Mas a gente leva muito tombo. Mas, desculpa, vou te interromper. Não, eu ia só agradecer ao Nicola por ter aberto o coração com esses exemplos que são inspirações para todo mundo. Obrigado, Nicola. Rafa? Eu ia falar assim, que afinal das contas, de fato, todo mundo passa por dificuldade e cada um tem as suas próprias batalhas, né? É difícil a gente julgar quem sofre mais, quem sofre menos. Mas uma coisa que eu me procuro muito é ter pontos de referências, sabe? Ter pessoas com quem eu posso contar, que no final das contas, apesar da gente ter batalhas também, a gente também tem apoio. E saber, não sei, de alguma forma se apoiar neles e usar esses pontos de diferenças. Então, às vezes é sorte, às vezes é vontade, né? E um amigo do meu pai sempre me falou, não menospreze o poder da sorte na nossa vida. E é isso. Infelizmente, sorte é sorte. Obrigado por compartilhar, Rafa. Vamos na direção do fechamento com um conjunto de perguntas quase ping-pong e que são muito estimulantes. Primeiro para você, Rafa. Se você tivesse uma varinha mágica, poder mágico ilimitado para fazer a diferença no mundo,
mas você somente poderia escolher 3 coisas, ou 3 ações, ou 3 do que você quiser. Quais seriam essas 3 coisas para fazer diferença no mundo que você escolheria? Poder mágico ilimitado. Acho que o primeiro seria alguma coisa relacionada à saúde. Acho que eu tenho muito medo também da finitude. Acho que eu herdei um pouco disso do meu pai. E quando eu tinha 14 anos, eu perdi minha avó. A mãe do meu pai era a pessoa que eu mais amava na vida, assim. E ela foi muito nova, morreu com 69. Então, eu acho que a gente se aproveitaria muito de uma saúde limitada, assim, sabe? Recursos e para todo mundo. Saúde seria 1. Acho que seria o primeiro. Segunda. A segunda, acho que é muito amplo, mas acho que oportunidade. Assim, equidade de oportunidade, principalmente porque para todo mundo conseguir aproveitar o próprio potencial. Essa é a segunda. Terceira. A terceira... Caraca. Posso pensar mais 5 minutos? Pode. Tá bom. Guarda a terceira enquanto Nicola conta as 3 dele. Ó, pai, se a gente combinar, a gente vai ter 6, então... Isso, é verdade. Né? Poder ilimitado, Nicola. Ilimitado. Eu acho que a coisa mais importante numa pessoa é educação, né? É a base de tudo. Então, uma qualidade de educação universal seria a primeira coisa. A segunda coisa é o que eu aprendi com o Roberto Campos. Na minha visão, a pessoa mais lúcida que já nasceu no Brasil, chama mercado, né? É um mundo onde tenha mais mercado e menos Estado, né? Mercado é a solução de muita coisa. E a terceira coisa para a humanidade, eu acho que seria paz. Porque, puxa, como diz o ditado, né? A guerra é a continuação da política por outros meios, né? Eu acho que eu teria uma capacidade de, nessa varinha de condão, de fazer com que a política resolvesse os problemas sem a gente precisar ter guerra. Guerra é completamente desnecessária. Obrigado, Nicola. Rafa, pensou num terceiro? Pensei. Pode Vou pegar do roubar. teu pai. A paz. A paz, né? Com certeza. Muito lindo, muito lindo. E para a gente fechar, nós nos inspiramos em Bernard Pivot, jornalista, entrevistador e anfitrião de programas culturais de TV. É ping-pong. Você começa, Stephanie. Rafa, qual som ou ruído que você mais ama? Som ou ruído que eu mais amo? Acho que o mar. Nicola? Supertramp. Verdade? Sim. Rafa, e o som ou ruído que você mais detesta? Buzina de trânsito. Despertador. Acho que isso é universal. Eu odeio acordar cedo. É difícil. Mas acorda num humor incomparável. Bom humor ou mau humor? Bom, Ah, bom humor. que deixa qualquer um de mau humor. Na época de escola, ele me acordava todo dia cantando. Agora, ele, como cantor, é um ótimo consultor. Te garanto isso. Nicola, qual é seu palavrão preferido? Tá, proibido. Proibido falar. Pode falar. Puta que pariu. A gente pode colocar aquelas letrinhas na frente, se for o caso. Acho que o meu é merda. Nossa, funciona pra tudo. Juro. Nicola, qual elemento da natureza você mais ama? O ar. Ar. Rafa? Água. E vinho, né? E? Vinho. Ah, isso eu sei que você ama. Nicola,
Qual profissão diferente da sua você definitivamente não gostaria de ter seguido? Posso responder? Médico. É o que eu ia falar. Não gostaria de ter sido médico. Tem Não. pavor de sangue. E você, Rafa? Eu não gostaria de ter seguido? Acho que dentista. Pavor de dente. Olha E a como é que são profissão da as tua coisas. mãe? É. Mas assim, faz 2 anos que eu não vou nem na minha mãe, de tanta aflição que eu tenho. Nossa, tem que falar isso com o sonalista. Nicola, se você tivesse a oportunidade mágica de escolher sua profissão tão cedo e tão jovem quanto possível, e a probabilidade de ser absolutamente bem-sucedido, com 100% de segurança, Fácil demais. que profissão você teria amado demais ter seguido? Empreendedor. De que setor? Qualquer coisa. Um empreendedor que eu pudesse transformar a vida de um monte de gente, criar uma empresa com valores incríveis, tá certo? Fazer um IPO nos Estados Unidos e deixar muita gente bem-sucedida. Rafa? Acho que eu faria alguma coisa relacionada à moda. É algo que, assim, quando você é mais jovem, todo mundo atrela muitas coisas a hobby, né? E se eu tivesse 100% de certeza, acho que é algo que eu tenho muito, gosto muito. Moda. Se eu fosse muito boa, né? Mas essa é a pergunta. É 100% de probabilidade que você seria ultra bem-sucedida. Risco zero. Moda. A outra opção seria presidente do Brasil. Você ou a Rafa? Olha, Ele. Eu. faz sentido total. E aí dá para fazer tanta gente feliz e criar tanta oportunidade, né, para tanta gente. Mas a chance de ter sucesso é zero. Ai. É que você está levando em consideração a pergunta que diz que você vai ter êxito, né? Exatamente. Eu sou muito transparente, muito honesto. É muito difícil. Rafa, quando você chegar na frente dos portões cor de pérola, no paraíso, no céu, o que você gostaria de ouvir vindo de Deus? Vamos voltar pro começo, tava mais fácil. Que eu fiz o bem. Eu sou uma pessoa que busca muita justiça. Eu ainda não encontrei a paz que meu pai encontrou na injustiça. Mas acho que saber que eu fui uma pessoa que fiz o bem, assim, que fui fiel a mim mesma, acho que eu seria feliz. E você, Nicola? Putz, te chamamos errado, volta pra terra. Não tava na hora. É uma alegria receber vocês. Muito obrigado por terem vindo. É uma alegria ouvir vocês. Obrigado, A gente Steph, pela adorou. oportunidade. Foi muito legal mesmo. Obrigado, Stefan. Muito Tô obrigada. pronta pra segunda temporada. Senhoras e senhores, diretamente de São Paulo, Brasil, Nicola Calicchio e Rafaela Calicchio, especialmente para Killer Questions. Estamos todos aqui. No fim, o que nos define não são os tombos que levamos, mas a coragem de levantar, sempre. Porque a vida é isso, ter garra, ter vontade e seguir em frente, mesmo quando ninguém vê o esforço por trás da vitória. Cada segundo é um investimento invisível. E a vida cobra juros de quem desperdiça. Tempo é gasto. Vida é escolha.
where you stepped, don't wanna cross me, no, no. They try to wrestle me down, but I'm the bigger man. My time is coming around and I got big plans, oh yeah.